Olá amigos, você está em mais um Acorda Brasil. Hoje nós vamos responder alguns comentários, mais especificamente no vídeo que eu fiz sobre a questão do comunismo. Esse foi um vídeo que rendeu uma polêmica, eu nunca tinha visto uma polêmica tão grande no meu canal como esse. Para minha surpresa, esse foi um vídeo que deu mais negativações do que pessoas gostando. E realmente é interessante, porque a minha percepção é que as pessoas não entenderam o ponto de vista. Deixa eu tentar explicar aqui, baseado em alguns comentários que vocês falaram aqui. Os comunistas mataram mais do que o nazismo. E aí você agora está defendendo o comunismo e o nazismo foi bloqueado, foi proibido, o comunismo tem que ser proibido também, enfim, uma série de comentários nesse mesmo sentido. E muitos comentários xingando a mim, xingando ao Easy. E eu quero dizer o seguinte, que a partir de agora, qualquer comentário com xingamento, com desrespeito, com esse tipo de coisa, será automaticamente excluído. E a pessoa que postou esse comentário será banida de postar comentários no canal. O canal é meu, eu faço como eu quero, do jeito que eu quero. E se você não está satisfeito, amigão, procure outro canal para você assistir, porque aqui eu não vou tolerar xingamentos, não vou tolerar esse tipo de coisa de forma alguma. Bom, vamos lá, vamos para a resposta. É verdade, a ditadura comunista, principalmente do leste europeu, liderada pela União Soviética, matou milhões e milhões de pessoas. Mas é preciso que você entenda uma diferença básica entre a ditadura comunista e a ideia de comunismo. São duas coisas que, apesar de parecerem a mesma coisa, apesar de parecerem únicas, juntas, necessariamente elas não são. Deixa eu dar um exemplo para você. Existe em Fortaleza, minha cidade natal, uma comunidade católica chamada Shalom. E os membros dessa comunidade, eles decidiram entre si viver em comunhão. Tudo que cada um faz é colocado em comum para que todos utilizem aquilo da forma que melhor for para todo o conjunto da comunidade, o conjunto dos membros daquela comunidade, e eles estão, se não me falha a memória, a informação, eles estão vivendo assim até hoje, pelo menos quando eu saí do Brasil, há 13 anos atrás, era assim que eles ainda viviam nessa comunidade, a comunidade Shalom, você pode pesquisar e existe. Isso é comunismo. Isso é a ideia de comunismo, colocar tudo em comum. E existem pessoas vivendo isso hoje em vários lugares do mundo. Existem várias comunidades onde as pessoas vivem uma espécie de comunismo, onde eles têm esse ideal de viver assim. É isso que eu estou falando, que você não pode chegar e simplesmente proibir alguém de querer viver dessa forma. Se um grupo de pessoas se reúne e decide viver em comum com seus bens, seu trabalho, enfim, tudo que você quiser fazer, isso é problema deles. Agora, você está confundindo a ditadura comunista que implantou esse modelo, que pelo menos tentou implantar esse modelo na base da baioneta e da arma, da carabina, com o comunismo em si. São coisas diferentes, meu amigo. É claro que eu sou contra, e deixa eu dizer uma coisa, o comunismo como um regime político, como um regime macro, eu acho que não funciona, porque eu sou contra isso. Tem um monte de gente falando, rapaz, bestamente nos comentários que eu sou comunista, que meu filho é comunista. Que cara mais chucro! Que cara mais chucro! Eu sou contra o comunismo, como eu já falei aqui, um sistema macro, onde as pessoas não são medidas pela sua meritocracia, pelo aquilo que ele faz. Imagina um cara que trabalha mais, que se esforça mais, que produz mais. Esse cara, na minha percepção, no meu entendimento, ele tem sim que receber algum tipo de benefício extra pelo seu esforço extra. E é isso que acontece muitas vezes quando pessoas começam uma empresa. Eu conheço empresários que começaram empresas e sofreram, pagaram o preço.
dormiram no chão, foram lá, trabalharam de sol a sol, noite e dia, trabalharam sem parar para fazer com que a sua ideia funcione. Essa pessoa, ou grupo de pessoas, eles têm sim que receber a contrapartida pelo seu esforço. E o comunismo empurrado de goela abaixo, como foi nas ditaduras comunistas, coisa que eu sou totalmente contrário, elas não preveem esse tipo de você merecer mais em virtude de você ter dado mais. A famosa meritocracia. Isso não existe numa ditadura comunista como a que, por exemplo, aconteceu no leste europeu. E são coisas totalmente diferentes. Agora, você proibir a ideia de alguém querer... Olha, eu acho que é melhor você viver dividindo o que você tem, eu também, você concorda, várias pessoas concordando e vivendo isso. Você não pode proibir essa ideia, amigão. Isso é comunismo. Agora, o que acontece é o seguinte, as pessoas estão hoje no Brasil tão polarizadas, estão vivendo de uma forma tão, sabe, ou é direita extrema ou é esquerda extrema, e elas esquecem do bom senso. Tem gente se estapeando, não sei se ainda está acontecendo, mas tinha gente se estapeando até há pouco tempo atrás nas ruas do Brasil, simplesmente porque estava usando uma camisa vermelha. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma loucura. Isso é um despautério. Você está entendendo? Então, a diferença básica entre você colocar o comunismo como uma coisa de goela abaixo, na base da arma, na base da força, isso foi o que gerou a morte de milhões e milhões e milhões na União Soviética, no leste europeu e em vários países do mundo. Assim como também as ditaduras de direita, por exemplo, a ditadura do Chile, do Pinochet, Augusto Pinochet, que foi de 73 até 79, se não me engano, no 90... Bom, esqueci agora as datas, mas me ajuda aí nos comentários. Era uma ditadura de direita, era uma ditadura capitalista, mas que também proporcionou a morte de várias pessoas. Então, como você pode facilmente identificar, o problema não é o comunismo em si, a ideia do comunismo, ou a ideia do capitalismo. Mas o problema é empurrar isso de goela dentro, de forma ditatorial, de forma que você vai matar aqueles que pensam o contrário de você. Isso é que eu discordo veementemente, totalmente. Então é isso que precisa ser esclarecido. Imagine se você vive, sei lá, num país ou num lugar onde há uma eleição, e essa eleição a maioria da população decide viver em forma de comunidade, naquele modelo que eu falei lá da comunidade Shalom. Se a maioria da população decidir isso democraticamente, numa eleição limpa, numa eleição soberana, eu apoio sim essa decisão, mesmo que essa decisão seja comunista, ou seja, de dividir os bens de todos entre todos, coisa que eu acho que é melhor fazer pela meritocracia. E aí falaram, não, porque o nazismo também matou, o nazismo é bem diferente. Por que que o nazismo é diferente? Deixa eu explicar para vocês. Porque o nazismo, na sua essência, ele já começou se colocando como uma raça. Os alemães, na época entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, foi quando nasceu o nazismo. Eles já começaram se colocando como uma raça superior. Isso é totalmente deplorável. E aí, o nazismo ele pegou e incluiu elementos racistas com experiências científicas com negros, com pessoas, com ciganos, enfim, arrancando partes de corpo de pessoas para analisar, porque aquelas pessoas, segundo a ideia deles, eram pessoas inferiores, eram membros de um nível inferior ao deles, e isso justificava
o genocídio que eles fizeram. Isso é totalmente diferente de você propor uma ideia de colocar em comum todas as coisas que todos trabalham para fazer. São coisas diferentes, meu amigo. Então, eu lamento muito que a maioria das pessoas não entendeu esse vídeo. Muita gente está acusando a mim e ao Easy de sermos comunistas, de totalmente descabido esse comentário. Não tem nada a ver. Bom, gente, eu já falei mais do que devia. Vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje e a gente se vê no Acorda Brasil de amanhã. Grande abraço a todos, gente. Tchau.